Ok, já sabemos que a grande maioria das pessoas que são mortas e são presas ou estão presas são pessoas negras, né? A grande maioria das pessoas que são violentadas pela polícia, que são acusadas de crime. Ok, mas como se deu isso? É só por causa da escravidão? Sim, tem sua raiz na escravidão. Mas como hoje, ainda hoje, existe um imaginário social em que uma pessoa negra num shopping, num mercado, em qualquer lugar, ela seja vista como alguém com potencial criminoso, alguém que possa roubar alguma coisa, ou alguém que possa ser uma pessoa agressiva. Como esse imaginário social, embora racista, é colocado na mente das pessoas a ponto de virar o normal? Meu nome é Heron Fernandes, sou egresso do sistema prisional, graduando em Direito, pesquisador, pesquiso a relação, né, da criminalidade negra no Brasil, da criminalidade no Brasil em si, né, fazendo sempre o recorte racial. Então, vamos trocar um pouco essa ideia? Bora. Hum, hum, a escravidão, ela não é algo apenas do país Brasil. A escravidão é algo da modernidade, algo que vem com o colonialismo, algo que vem junto com o capitalismo, né, com o racismo, ou seja, né, com o machismo, enfim, né, igreja, igrejismo, tudo isso, né, toda essa tragédia é que funda a modernidade, o Estado moderno. Que é né, o que são os estados modernos, né? São, né, essas denominações, esses países, tudo que a gente, né, como a gente chama isso, esse país, esse lugar aqui de Brasil, né? Esse lugar que nasceu, que não nasceu, né? A gente sabe que não foi descoberto, esse lugar onde já haviam pessoas aqui, pessoas indígenas de diferentes formas de viver culturalmente por todo esse continente, né? Que nem era assim que era chamado, assim como existiam outras formas de vida na África e na própria Europa também, antes, né, de tudo começar, né? A gente sabe que isso, né, tem as raízes europeias, né? É bom a gente entender também isso, né? Quando a gente está falando aqui de tudo isso, tem raízes europeias, porque a gente vai pegar até culturas africanas, indígenas, aonde a gente não vê nem o patriarcado, a gente não vê essas questões de dominação, né? Nem a heteronormatividade, nem questões raciais, enfim, era outra relação com a própria natureza em si, com o próprio outro, né? Então, essa forma cultural europeia que nasce lá já patriarcal, né? Que nasce racista, xenofóbica com outras pessoas, ela vai se consolidar, né? E por meio da força vai criar esses lugares, assim como o Brasil foi criado, né? Pela escravidão, pelo genocídio, né? De indígenas, de negros que foram raptados de outro lugar. Ok, perfeito. Essa é o pano de fundo da nossa história, da história né? Digamos resumidamente. Nesse sentido, quando os estados que dizem que são, né, que têm constituições, né, que são democráticos, os direitos foram criados, quando esses estados foram criados, suas leis foram feitas para todos. Será que aquelas pessoas que vieram escravizadas, raptadas, ou as pessoas que estavam aqui, os indígenas, os descendentes dessas pessoas que foram mortas, que tinham suas terras, que eram de fato daqui, desse chão, será que essas pessoas elas iriam concordar?
Obviamente que não, né? Existiu muitas revoltas no Brasil. Os negros, indígenas, ninguém nunca aceitou a dominação, a escravidão de forma pacífica. Isso nunca existiu. Então, para criar isso aqui, ah, o que precisava? Controle social da população. Como é que você vai acabar com a escravidão? Você precisa do controle social e como isso foi feito? Por meio das leis, por meio da criminalização. Um documentário que mostra muito bem isso é o 13ª Emenda, embora ele mostre a questão dos Estados Unidos, mas a gente não pode negar que a escravidão, que o colonialismo foi algo que aconteceu em vários lugares, tanto nas Américas como na África, com formas bastante parecidas, né? E também em outros países, né? Asiáticos também, mas talvez com menos expressividade. Então, a gente entende que, como foi criado, assim como foi precisado, foi preciso criar toda uma teoria. O racismo também ele é isso, ele precisa ser teorizado, ele precisa ser, né? Antes era porque os negros não tinham alma na época dos reis. Mudou, é a modernidade, agora é a ciência que manda também. Então agora vamos inventar uma ciência racista. E aí a gente vai pegar alguém, um chamado pai da criminologia. O que é a criminologia? A ciência que estuda o criminoso. Quem que é o pai da criminologia mais bem visto? Lombroso. Quem foi Lombroso? Um italiano que construiu uma teoria racista do criminoso nato, que pessoas já nasciam dispostas a serem criminosas. Mas como é que ele fez isso? Ele analisou, ele ia nos presídios, ou seja, ele estava numa época de escravidão, uma época, né, é, é, que a Itália estava passando por uma, né, por um período muito pobre. Ele ia lá e o que ele fez? Ele ia lá e via qual que era o perfil dos presos e por causa disso ele determinava, não, esse aqui é criminoso, ah tá, então eu vou ver lá. É a mesma coisa tu chegar aqui no Brasil, vamos ver quem é mais pobre. Ah, você vai pegar, vai numa favela, vai medir o crânio, vai medir o nariz. Ah, não, a maioria das pessoas que são pobres são negras. Mas será que isso é por causa que essas pessoas são incapazes em si? Isso é nato delas? Ou isso vem da sociedade? Ou isso vem da própria escravidão? É isso que o Lombroso não fez. E por isso que ele é um racista. Por isso que a sua teoria foi racista. E a teoria dele foi importada para o Brasil, essa teoria. Não só para o Brasil, né? Mas tem um livro do professor Luciano Góes, se eu não me engano, foi até finalista do Prêmio Jabuti aí. Ele é um professor, ele é até aqui de Santa Catarina, aqui, de Florianópolis. Então, é um homem negro que eu pego muito até para minha pesquisa e gosto muito da análise dele. Ele vai falar como essa teoria foi trazida para o Brasil. E o documentário também, 13ª Emenda, ele vai dizer como não só essa teoria ela foi exportada para o mundo todo, mas olha como essa teoria foi exportada. Não é só é, por artigo científico, não. É jornais, diários passando aquelas matérias. Hollywood, Hollywood teve uma grande importância tanto na criação da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Para quem não sabe, quem conhece a Ku Klux Klan, quem não conhece é bom pesquisar o que é. Os supremacistas brancos que enforcavam pessoas negras, violentavam pessoas negras nos Estados Unidos. Essa criação desse grupo se deu muito pelo um filme que é esqueci o nome, o documentário 13ª Emenda fala, que é um filme que foi passado na Casa Branca, é um filme que mostrava ali o começo da indústria dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos é muito bom disso de propaganda, né? E essa propaganda que era do momento, mostrar as pessoas negras, mostrar, sobretudo, o homem negro como violento. Então, questões lá nos Estados Unidos tem pesquisas muito bizarras, assim. Sei que tem uma que
quase 30% dos homens negros que foram enforcados nos Estados Unidos foram por falsas acusações de estupro. Então a gente pega esse documentário esse, desculpa, o filme, né, esse filme que eu tô falando, que é O Nascimento de uma Nação, a gente pega esse filme aí e a gente vê como esse filme ele retrata isso, né? Uma moça pulando um penhasco para não ser estuprada por uma pessoa negra, né? Os homens, né? As pessoas negras como animais, é bizarro, é bizarro. Então, isso foi uma forma da sociedade conseguir continuar o trabalho escravo lá nos Estados Unidos, principalmente, né? Porque lá, hoje em dia, é o país que mais tem pessoas escravizadas e hoje em dia eles trabalham, né? Então, como essa mão de obra que era, era escravista, mesmo depois da abolição, eles conseguiram manter essa mão de obra violentando essas pessoas e mantendo essas pessoas presas, né? Mas como eles mantinham essas pessoas, né? Criminalizando. E aí, várias questões, né? Você pega aqui no Brasil, a primeira lei que criminalizou a maconha aconteceu no Rio de Janeiro, a primeira lei moderna, né, do Estado moderno, em 1830, se eu não me engano, e 1820, e a maconha, né, era usada por africanos, angolanos, sobretudo, né, pessoas negras, escravizados, né? Então, tudo era um motivo para você manter as pessoas presas, né? E ainda era escravidão ainda, né? 1880, né? 1820, a escravidão vai acabar em 1880. E também, né? Tem outra questão, né? Sempre como o Código Penal brasileiro, sempre que tem uma Constituição, tem um Código Penal um pouco antes ali. Então, o Código Penal vê como você vai pegar ainda hoje existe lei como lei de vadiagem. Como o Código Penal brasileiro ele é intransponível, né? Como ele é difícil. Por que será? Porque aqui é o país que mais tem pessoas pretas, aqui é um país onde o controle social aqui foi muito bem feito, né? À toa que aqui é o país que mais mata pessoas pretas a cada 23 minutos. É número de guerra isso aqui. Então, como é que se cria o criminoso? O criminoso se cria porque esse país que mais escravizou, né? Esse imaginário social do criminoso que a gente tem quando a gente vê pessoas negras, isso aí é introjetado para nós desde sempre, por jornais, por novelas, por escritos, por as próprias teorias racistas que a gente aprendia cientificamente. Hoje em dia é muito criticado, claro, a gente vai pegar a criminologia, até autores conservadores concordam com isso, que não tem jeito, a escravidão, as desigualdades sociais, são essas questões que formam a criminalidade em si. Né? Não em si, né? Porque a gente sabe que criminoso, todo mundo a certo ponto todo mundo já praticou alguma conduta criminosa, mas poucos são aqueles que vão para a cadeia, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido esgotar o assunto. Se vocês acharem que não, dá um salve aí, digam o que eu possa melhorar, o que eu posso melhorar. E se inscrevam no canal, por favor, pessoal. Peço do fundo do coração aí, começando agora o canal, e eu quero tentar, né, expandir aí, comprar também melhores né, equipamentos e tal, e seguir aí trocando essas ideias e trazendo, né, essas questões, essas reflexões, tanto das minhas pesquisas, mas né, do país como um todo, né? Então é isso, obrigado aí quem ficou até o final aí, e é isso, tamo junto.